E aí galera, de boa? Quem tá falando aqui é o Bahia e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre a diferença de codificação e encriptação. De boa? Então, bora lá. Primeiro, o que é a codificação? A codificação é o ato de transformar dados para que eles possam ser propriamente e seguramente utilizados por um diferente tipo de sistema. Então, o objetivo da codificação não é deixar uma informação secreta, mas sim assegurar que ela seja devidamente consumida por um software, por um programa, por um sistema. Beleza? Como exemplo de codificação numérica, a gente tem o código binário, o código decimal e o código hexadecimal. De boa? A gente também tem outros tipos de codificação que codifica números para caracteres, beleza? Que é o código ASCII, o Unicode e o UTF-8, certo? Então, aqui no binário, no decimal e no hexadecimal, o binário é mais fácil, né? Nosso alfabeto aí consiste de zeros e uns, então a gente vai representar números com 0 e 1, de boa. Decimal com os algarismos aí de 0 a 9, e o hexadecimal com os algarismos de 0 a 9 e com as letras A, B, C, D, E e F. Ou seja, no binário a gente utiliza base 2, no decimal base 10 e no hexadecimal base 16. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um número, sei lá, 1, 1, 0, 0, 1, 0 em binário. Vou botar um B aqui para representar aqui o binário. Isso aqui em decimal fica 50, beleza? E em hexadecimal isso aqui vira 32, se eu não me engano, em hexa, beleza? Só mais um exemplo aqui, digamos 0, em binário. Isso aqui vai ser 60 em decimal e 3C em hexa, beleza? Muitas vezes a representação de um número, de um dado em hexadecimal, pode não vir aqui com esse H depois. Isso aqui é um H, desculpa aí a feiura. Mas é bem provável que ele venha do tipo 0x, por exemplo, 09. Ou então 0x F3, beleza? Então sempre que vocês verem um 0x assim, é porque o que segue o x está em base hexadecimal. De boa? E é bem provável também que vocês vejam uma string binário representado como B, aí uma aspasinhas e a string aqui em binário. É bem comum essa representação. De boa? Então esses são os sistemas de numeração mais comuns aí na computação e que a gente vai usar aí em cripto. A gente tem também codificação para representar textos em computadores. Como exemplo, a gente tem o código ASCII, ou tabela ASCII aí também, se vocês preferirem, que é utilizado realmente para isso, que é para representar texto em computadores e também equipamentos de comunicação. Beleza? Tem aqui a tabelinha ASCII. O nosso computador, se eu digitar a letra D, por exemplo, ele não vai entender que eu digitei a letra D. Ele vai entender que eu digitei o símbolo correspondente ao 64 aqui, em hexadecimal. De boa? E então ele vai entender como se fosse 0x64. Beleza? E aqui você vê que todas as letras maiúsculas e as letras minúsculas, tanto os números quanto aqui o mais, o menos, parênteses, tem representações aqui na tabela ASCII, beleza? Então, ao invés de um programa imprimir o código hexadecimal, ele vai imprimir esses símbolos aqui, de boa? Só que aqui nessa primeira coluna,
os códigos que vão de 0 até 31, eles não são caracteres, eles são comandos. De boa? E se você for tentar imprimir aqui esses símbolos, você não vai conseguir. O computador ou provavelmente vai imprimir, por exemplo, digamos que você queira imprimir esse tab aqui. O computador provavelmente não vai imprimir tab. Ele não vai imprimir essas 3 letras. Ele provavelmente vai imprimir aqui 0x09. Dependendo aí da linguagem de programação que você está usando e da função aí que você está utilizando para imprimir esse dado. Beleza? Mas então, de boa. Esses são os caracteres aqui que tem na tabela ASCII. Mas se vocês perceberem aqui, a gente não tem, por exemplo, o A com tio, ou então o C cedilha, ou então o E com circunflexo, que são símbolos que aparecem na língua portuguesa, mas que não estão na tabela ASCII. Mas e aí, se a gente quiser imprimir esses símbolos, como é que a gente faz? Bem, é aí que entra o Unicode. O Unicode é um padrão mundial de codificação de caractere. Beleza? E ele possui mais de 1 milhão de caracteres. Beleza? Então, desde letras do alfabeto grego, como alfa, beta, até símbolos matemáticos para todo, XOR, ou então símbolos do alfabeto chinês, sei lá como é que faz isso aqui. Todos esses símbolos têm representação no Unicode, beleza? O Unicode é só uma padronização, certo? E dentro lá do Unicode tem a padronização do A com acento agudo, A craseado, pá. Sendo que esses símbolos eles podem ser representados por 8, 16 ou 32 bits, beleza? Eles não têm uma representação fixa. De boa? E o que é o UTF-8? O UTF-8 ele é um código multibyte que utiliza esse padrão Unicode, beleza? E ele associa a cada sequência de 1 a 4 bytes um caractere que está presente no Unicode. De boa? Então, é muito comum você pesquisar uma coisa lá no Google e no URL aparecer lá UTF-8. De boa? Que é o código lá que seu computador usa para interpretar os caracteres. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o UTF-8, tem uma página aqui do professor da USP, lá no IME-USP, lá do IME, que é bem interessante. De boa? E beleza, isso é a codificação. E ela difere da encriptação porque na encriptação a gente quer transformar os dados para que eles se tornem secretos. De boa? Na encriptação a gente quer esconder a mensagem, enquanto na codificação não. A gente só quer escrever a mensagem de uma outra forma. Beleza? E é isso aí, galera. Um vídeo rapidinho aí, só explicar essa diferença. E valeu. Falou.